Só colocando aqui para gravar, então, para depois disponibilizar para vocês. Então, é o seguinte, pessoal. A nossa prova de contabilidade pública vai ser no dia 28/4, certo? E vai funcionar da seguinte maneira. Como vocês estão sabendo, eu já passei isso na semana passada, mas eu vou reforçar. Mudamos, então, a pontuação. 2,5 para EP, 2,5 para participações no fórum, e a prova vai valer 5. No dia da prova, vai ter um fórum lá também, como de costume, com a data do dia, né? Identificando que é prova. E lá dentro vai ter um link para onde vocês vão ser direcionados para elaborar a prova. Esse link vocês vão resolver, vão desenvolver e tal, vai ter informação até de IP da máquina e tal. Depois eu vou dar outras instruções mais para frente de como identificar essa informação. E aí vocês vão ter 24 horas para fazer essa prova. Então, ela vai iniciar no dia 28/4 às 19 horas, que seria a nossa aula, e aí vocês vão ficar com o ambiente aberto até às 18h59 do dia seguinte para fazer a resolução dessa prova. Ok? Marcado então para o dia 28/4, a nossa prova de contabilidade aplicada ao setor público. Então, pensando Posso nisso... fazer uma pergunta? Pode. É o seguinte, daí quando entrarmos nesse link, assim que entrarmos, não podemos fechar ou podemos entrar, sair? É onde eu sei, você pode parar de onde você quiser, digamos assim, e depois retornar para dar sequência. Só vai computar ou vai encerrar isso, essa prova, quando você der o enviar lá na resposta. Ok. Enquanto não for dado esse comando do enviar, esse link pode ser acessado e ele vai voltar de onde você parou. A gente está fazendo Ao alguns contrário, testes. não faria sentido eu ter 24 horas de prazo, né? Mas de 24 por qualquer 24 forma, horas. sim, mas de qualquer forma, Luiz, a pergunta da Thaís é importante por quê? Porque são ferramentas novas para muitos de nós, assim, né? Então, a gente está fazendo alguns testes também para ver se vai funcionar tudo certinho, para daí vocês, né, terem maior conforto, maior comodidade possível para desenvolver a atividade, desenvolver a prova em si. Mas a princípio é para dar certo dessa maneira. Entra, faz lá até onde der, ou, enfim, e aí tem esse período para poder fazer o encerramento. Lembrando, então, que como vai começar dia 28/4 às 19 horas, e vocês vão ter até o dia 29, no caso, né, às 18h59, para poder finalizar a resposta dessa prova. Certo? E aí, pensando já no nossa programação para caminhar para a prova, só para vocês me acompanharem aqui. Então, hoje a gente está dia 14. Hoje eu vou fazer o que com vocês? Vou corrigir a atividade de despesa, classificação da despesa que a gente viu, e todas as instruções da prova, que também estava na minha programação, e eu vou fazer a primeira parte das atividades de fixação com o intuito de revisar um pouquinho do que a gente viu lá mais para o início da disciplina. Por que isso? Porque a gente tem aula, então, hoje, dia 14, a gente tem aula dia 16, que é quinta-feira, aí dia 21, que é a próxima terça, vai ser feriado, então não tem aula, e aí a gente vai ter aula dia 23, que é a última quinta, antes da prova dia 28. Então, a minha ideia é que a gente faça hoje uma parte, eu dividi essa atividade de fixação em duas partes. Hoje a gente vai fazer a primeira parte, daí na quinta eu vou dar a segunda parte, e aí, dia 21 a gente não tem aula, dia 23 eu vou fazer a correção das duas partes, né, de toda a atividade, e aí a gente fica com esse período para tirar dúvida, para fazer algum esclarecimento que talvez ficou pendente aí durante o bimestre. Combinado? Combinado. Continua valendo do mesmo jeito, né? Continua sendo da mesma forma que as aulas que nós tivemos até agora. Então, vai ter aula hoje, vai ter aula quinta, normal. Só que aí eu vou dedicar essas últimas aulas para essas atividades que a gente vai tratar. Eu sempre vou fazer a chamada ao vivo para explicar o exercício daquele dia, para dar algumas instruções. E aí depois a gente fica lá no fórum discutindo como de costume. Só para explicar como é que vai ser a dinâmica, então, até
o dia da prova, que é 28/4. Michelle está perguntando se vai ser uma prova por dia. A princípio, sim. Só se, por alguma razão, alguma indisponibilidade, alguma coisa, precisar fazer, combinar mais de uma prova na mesma noite. Mas, a princípio, como a gente fazia no presencial também. Uma prova por dia. Beleza? Certo. Atividade de quinta-feira, todo mundo fez? Sim. Todo mundo fez? Beleza. João, tô vendo sua pergunta aqui. O estúdio tá bem estável hoje, tá? Agora, um pouquinho antes de entrar na aula, a gente estava conversando no grupo dos professores da Unicesumar e tá todo mundo se queixando também, mas a coordenação disse que o TI tá tratando disso para tentar resolver o mais rápido possível. Alguns professores já disseram que conseguiram entrar, mas aí cai, depois volta de novo e tal. Daí a gente vai tentar, tá? Assim que a gente terminar aqui, a gente vai tentar ir lá para o estúdio. Caso não dê, então, não só você, assim, tá? Pelo jeito, foi geral. Eu consegui abrir ainda hoje de manhã, se eu não me engano. Não sei se foi de manhã ou logo depois do almoço, eu consegui abrir os fóruns e colocar os links lá. Mas o pessoal que tentou usar agora à tarde realmente se queixou que tá bem difícil. Então, eu vou tentar entrar no fórum pra gente discutir por lá, mas caso não dê certo, daí eu deixo aberto aqui, assim. Só desligo o vídeo, né, pra não ter necessidade, mas aí eu fico conectado aqui mesmo. E aí vocês vão resolvendo e qualquer coisa me chama por aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou dar início então à correção da atividade então que nós fizemos, né? Isso tínhamos para fazer na semana passada. Então aí a gente está com a tela das despesas que foram colocadas para classificar. Então temos aí aquisição de ônibus, medicamento, toner, serviços, enfim, todas despesas muito típicas, muito características do nosso dia a dia num órgão público, especialmente num órgão público como prefeitura, executivo, que é quem tem que, de fato, fazer o serviço público acontecer, tá? Então, eu vou colocar aqui com vocês, na verdade já coloquei, aí vocês vão acompanhando comigo se foi isso que vocês, foi dessa forma que vocês classificaram ou não, e aí se tiver alguma dúvida pode me interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só interromper um minutinho aqui para ver se tem mais alguma coisa no chat. Não tem. Então tá. Seguindo então, a gente tem aqui o primeiro item, como aquisição de 4 micro-ônibus para o transporte escolar. Então, o micro-ônibus é imobilizado. Por ser imobilizado, então, é despesa de capital. Por ser de capital, está com 4. E aí, a codificação vai ser essa aqui, 4490520000. Tá? Lembrando que a gente está fazendo essa classificação a partir do plano de despesa do tribunal, que é esse aqui, que vocês viram como é que baixa e tal, a gente conversou na quinta-feira. Então, a partir de lá que a gente está classificando. Outro ponto também, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês na lei orçamentária pronta, né? Já que a gente fez as duas atividades, receita, agora despesa, eu vou mostrar ela junto, completa. A gente classifica até esse elemento aqui, né? Até esse último número 52, 32, 30 e tal. Mas esses outros zeros, eles recebem alguns desdobramentos quando a gente começa a executar. Então, por exemplo, quando eu fosse comprar de fato esse ônibus, ele ia ter essa codificação, né? 44, 90, 52 e mais algum outro número aqui, alguma outra codificação para dizer que se trata de um veículo automotor, um veículo como é que a gente chama? Veículo de tração mecânica, se não me engano, acho que é a classificação completa. Então, esses zeros aqui, depois eles assumem algumas outras numerações na execução para trazer a informação completa, tá? Medicamento. O medicamento é uma coisa muito curiosa, não só no medicamento, mas também na merenda, mas em outras situações também, que a gente tem que tratar diferente, mesmo que a gente compre o mesmo medicamento, dependendo da utilidade que ele vai ter. Então, não sei se vocês localizaram essa natureza, que é a 339032, lá no plano, que é material ou serviço para distribuição gratuita. O que significa isso? Eu posso comprar 2 caixinhas de dipirona. Uma dipirona eu vou usar lá no postinho para
atender o paciente, e outra caixinha eu vou deixar lá na farmácia para entregar para o cidadão que vai lá com a receita buscar. Então, é a mesma dipirona. Só que a dipirona que é usada no atendimento no postinho é material medicamento. A gente classifica como material farmacológico ou medicamento e tal, como material de consumo, porque a gente está consumindo aquele insumo na própria unidade. Agora, a dipirona que eu entrego para o cidadão, que foi lá com a receita, ela não é para consumo, então eu não posso classificar como material de consumo. Portanto, a gente coloca como material para distribuição gratuita, que aí esse código aí, 339032. Isso vale ainda também, isso vale quando a gente compra, por exemplo, vale transporte para paciente que se desloca de Biporã para Londrina para se tratar no Sistemepar, por exemplo. Também a gente compra e oferece, né? Então, também entra com material de distribuição gratuita. Então, esses são alguns exemplos. Temos aqui a aquisição de peças para veículos. Então, isso sim é material de consumo. Então, 33,90,30. Pagamento do serviço de limpeza, cópia e cozinha, né, feito por empresa, por PJ. Então, até a Thaís comentou lá no fórum se podia colocar como locação de mão de obra, e de fato pode. Então, e de fato é, né? Então, 33,90,37. Construção de uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento. Então, a gente vai usar 44,90,51, que é a natureza para obras e instalações. Depois, o pagamento de encargos sociais, né, INSS, relativo à folha de pagamento dos comissionados, eu coloquei aqui. Então, 31,90,13. Aquisição de toner e cartucho para impressora. Então, 31,90,30, que é material de consumo. Serviço de fotocópia e cadernação, final 39, porque é serviços prestados por pessoa jurídica. Pagamento de ação das vias públicas. Aqui eu coloquei 39, mas poderia ser 37 também. Quem viu lá no plano, vou até localizar aqui no plano. 33,90. Vou achar aqui rapidinho. 33,90. 37. Cadê? Locação de mão de obra. Tem uma especificidade aqui na descrição que diz que a despesa com serviço para os órgãos públicos, limpeza, higiene, vigilância e tal, nos casos que o contrato especifique o quantitativo do pessoal a ser utilizado. Então, ou seja, num contrato em que eu tenho especificado quantas pessoas eu vou precisar, onde elas vão ser lotadas, como vai ser prestado esse serviço, que eu tenho essa informação mais detalhada, então entra aqui como locação de mão de obra. Se o contrato é um pouco mais genérico, digamos assim, não é tão específico como isso, aí a gente pode colocar como 39, no lugar do 37, como demais serviços de pessoa jurídica, tá? Inclusive, a gente fez isso durante muito tempo lá na prefeitura, a gente começou a usar a locação de mão de obra, não tem tanto tempo assim, porque a gente começou a avaliar melhor os contratos e viu que eles traziam essa informação pormenorizada. Então, a gente começou a tratar isso com mais dessa maneira, como 37. Beleza? Vamos lá, paramos aqui. Contratação de exames laboratoriais complementares, então também é serviço de pessoa jurídica, então final 39. Aquisição de jalecos para os professores da rede de ensino, então material de consumo, 33,90,30. Contratação de plantões médicos, 39, de pessoa jurídica. Pagamento da folha, de pagamento dos servidores municipais, então é aquela natureza de vencimentos e vantagens, né, que são os salários, 31,90,11. Para os comissionados externos também é vencimento e vantagem. E aí esse último era reserva para contingência, que é esse código 99 aí. A reserva de contingência, eu não me lembro se eu já comentei dela nas nossas aulas, enfim, mas se eu não comentei, vou comentar agora rapidinho. Ela é uma reserva, como o nome já diz, que a gente faz no orçamento para eventuais situações como essa que a gente está vivendo, por exemplo, né, de uma calamidade pública, de uma urgência, emergência, que daí eu posso, eu tenho um valor, eu tenho que deixar, inclusive, tanto na LDO quanto na LOA, um valor previsto para atender a essas eventualidades. Alguém falou alguma coisa? Acho que só foi alguma interferência de microfone. Mínimo, professor? Tem um valor mínimo, no caso, a gente no mínimo 0,5% do valor que foi orçado para aquele ano. No mínimo, né? Pode ser mais, tal, mas no mínimo 0,5%.
E aí a gente calcula, por exemplo, minha receita estimada vai ser de 200 milhões. Então, a minha reserva de contingência tem que ser no mínimo 0,5% de 200 milhões. E aí tem que ficar previsto, tem que ficar registrado, e aí eu tenho que deixar o dinheiro previsto para isso também, para cobrir isso eventualmente, se precisar. E aí no final do ano, se eu não usar, né, porque não aconteceu nada que justificasse a utilização dela, eu posso fazer o cancelamento, que a gente chama, né, a anulação desse valor, e distribuir para outras coisas que estejam sendo necessárias naquele momento. Por exemplo, eu posso cancelar de reserva para terminar uma obra que não terminei, eu posso cancelar de reserva para comprar mais medicamento que eu que tinha dotado, né, tinha disponível ali não foi suficiente, então é possível de fazer esse ajuste depois no final do ano. Mas durante o ano ela fica lá registrada bonitinho para situações de emergência, calamidade, urgência que a entidade eventualmente passar. Ok? Então, fazendo isso, a gente distribuiu aqui, ou melhor, codificou as naturezas. Pergunta, foi mais ou menos como vocês colocaram? Teve alguma coisa diferente? Vocês tiveram muita dificuldade para classificar? Como é que foi? Várias coisas diferentes, muita dificuldade. É. É isso aí mesmo. Porque não dá pra ler tudo não, meu. Você tenta ler... É foda. Se vai palavra-chave, não vai. Entendi. As despesas foram muito mais complicadas do que as receitas. E de fato viu, gente? Na prática dá muito mais trabalho administrar as despesas que a receita. A receita é bem tranquilo mesmo. Tudo mais automatizado também, então já vem por arquivo retorno do banco, sabe? Então a gente emite os boletins, tal, a pessoa contribuinte paga, o banco emite uma relação de arrecadação do dia para a gente só confere com o da prefeitura e, enfim, é muito mais simples. E também o volume de contas que movimenta é muito menor, porque a receita também, digamos assim, ela é finita, né? Ela tem uma limitação. Agora a despesa é um absurdo de coisa que a gente compra todo dia, toda hora, então dá mais trabalho mesmo. O que eu queria perguntar agora é se vocês entenderam o que eu expliquei e a primeira pergunta, vocês entenderam o que eu expliquei? E segundo, o que vocês classificaram de tão diferente assim para eu tentar também explicar? Se alguém puder. Eu tô aguardando. Aí tá isso. O que eu expliquei? O que eu expliquei agora ficou claro ou não? Ficou. Não repito. Ficou claro? Ficou. Me dá um exemplo de alguma coisa que vocês classificaram aí diferente do que está aqui na tela para vocês. Por exemplo, o que eu fico em dúvida maior, assim, que eu achei que ficou bem, foi dos exames. Exames. Tá aqui. Vou achar aqui. Contratação de exames laboratoriais. Uhum. Eu classifiquei como 3391, 3950. 3391. 39,50. Tá. Vamos ver o que é isso aqui lá, tá, Thaís? Para a gente enriquecer comparar. o nosso vocabulário, digamos assim, de codificação. 3391. Deixa eu achar aqui. R$39,50. Tá. Tá. Eu tô perguntando isso porque vocês vão perceber, se já não perceberam, que tem muitos nomes que se assemelham ao longo desse plano Sim. todo. Muitos nomes. E aí, por isso que é tão importante a questão da codificação. Para a gente entender o porquê que um número difere do outro, né? E isso faz toda a diferença. Então, de fato, a gente está vendo ali, se vocês estão acompanhando comigo, onde a Thaís colocou, a nomenclatura é Serviço Médico Hospitalar Odontológico Laboratorial. A descrição bate. Concordam? Descrição bate. Agora, vamos ver a codificação. 3 é corrente,
né? O outro 3 já esqueci. Grupo da natureza. E ali na modalidade, vocês mudaram para 91. Lembra que eu falei que 95% a modalidade é 90? Vejam comigo ali o que é o 91. Olha lá, Thaís. Quando muda para o 91, tá acompanhando comigo aqui? Sim. Ó, mudou para 91, certo? Quando muda para o 91, está dizendo que é aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e seguridade social. O que significa isso? Vamos supor que a gente tenha uma operação entre a prefeitura e o IBPREV, por exemplo, que é o Fundo de Previdência. Vamos supor que a gente faz uma transferência de recursos entre essas duas entidades, ou que a gente compra alguma despesa para realiza alguma despesa para essa entidade. O Instituto de Previdência e a Prefeitura fazem parte do mesmo orçamento, não fazem? Estão na mesma estrutura. Se uma situação como essa acontecer, de eu realizar uma despesa, uma receita entre órgãos que compõem o mesmo orçamento, aí eu não vou usar a modalidade de aplicação 90, e sim 91. Então, nesse caso do exercício, em que a própria prefeitura estava comprando, não estava mencionando que era via ninguém, não era por meio de nenhum outro órgão, era ela mesma comprando, a aplicação é direta. Então, o correto era usar o 90. Que o 90, a modalidade de aplicação 90 é quando a própria entidade, a própria prefeitura, no caso que a gente estava fazendo aqui, é ela mesma quem realiza a despesa, faz a realização da despesa. Certo? O 39 está ok, que você colocou, então 31 ficou só errado 91, né? Porque seria 90, porque a aplicação é direta, é a própria prefeitura fazendo. 39 ok, que é o serviço. E aí tem um detalhe, o seu não está errado. Assim. No orçamento, a gente pode fazer a previsão até o elemento, que é o elemento 30 para material de consumo, para 39 para serviço de pessoa jurídica, para 36 para serviço de pessoa física. Esses desdobramentos aqui, eles são necessários quando a gente vai para a execução do orçamento. Então, quando eu vou executar o orçamento, que eu vou comprar de fato esse serviço médico, aí eu vou usar o desdobramento, que é o 33, 90, 39, 50, porque o desdobramento 50 é específico para serviço médico. Então, se a gente voltar lá em cima, onde começa aqui o 3390, que é a modalidade de aplicação direta, olha só, tem uma natureza igualzinha, praticamente igual a essa que você usou, só que com a modalidade de aplicação 90. Tá vendo? Serviço Professor, médico, hospitalar, odontológico e laboratorial. É o mesmo nome, só que aqui mudou só a aplicação, que nesse caso ela é direta, ou seja, a própria prefeitura fazendo e não entre órgãos. professor, professor, Sim, estou ouvindo. é a Thaís. Professor, por que você falou que 95% da modalidade é 90, né? Uhum. Por quê? Explica de novo para mim, porque eu não tava, Tá. não deu para Por ouvir quê? direito. Quando a gente fala de modalidade de aplicação, é quem está realizando a atividade, quem está realizando o gasto. Se é a própria entidade, por exemplo, eu estou fazendo o orçamento da prefeitura e ela que realiza o gasto. A modalidade de aplicação é 90, que é a aplicação direta. Tem outras modalidades, várias outras modalidades, inclusive eu mencionei na aula passada, tá lá no o link da aula já disponível no YouTube para vocês. No manual de contabilidade aplicada ao setor público da STN, tem todos os tipos de modalidade, além da 90. A 90 eu falei que usa 95% das vezes, porque praticamente tudo que aquela entidade faz é feito por ela mesma. É ela quem realiza. Então, a modalidade de aplicação é aplicação direta, que é o código 90. Quando eu uso, por exemplo, o 91, que a Thaís usou, né, porque ela viu o nome lá e podia ser, o 91 é para ser usado quando existe a realização da despesa entre
entidades que fazem parte do mesmo orçamento. Então, vamos supor que eu tenho lá um município, uma prefeitura, que eu faço orçamento dela, prefeitura, da Fundação de Cultura e do regime de previdência, certo? Aí a prefeitura vai contratar um serviço da Fundação de Cultura para dar aula de balé num bairro carente. Então, eu vou comprar o serviço da Fundação de Cultura. A Fundação de Cultura faz parte do mesmo orçamento. Então, é uma operação intra-órgãos, que fazem parte do mesmo orçamento. Então, ao invés de usar a modalidade 90, que é a aplicação direta, eu vou usar a modalidade 91, que é de aplicação entre órgãos do mesmo orçamento. Entendi, obrigada. Entendeu? Beleza. Então, a gente vai ter a mesma despesa aparecendo, o mesmo nome, em várias classificações possíveis, porque eu posso executar essa despesa pela própria administração, que daí é direta. Pode ser por órgãos que fazem parte da mesma administração, que daí é uma outra modalidade. Pode ser que eu vou executar isso por meio de uma ONG. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a gente repassa dinheiro para as ONGs realizarem as atividades dela? Então, por exemplo, eu vou comprar um serviço lá da ONG Viver. A modalidade não vai ser direta, porque não sou eu que vou fazer. Eu vou passar o dinheiro para que aquela entidade filantrópica realize a atividade. Então, não é aplicação direta. Então, essa modalidade depende de quem está executando, mas na maior parte das vezes, né, maior parte mesmo, quem executa é a própria entidade, por isso que a gente usa majoritariamente o 90. Deu para entender isso, gente? Deu, professor. Sim? Obrigada. Sim. Então, beleza. E aí é sempre importante fazer esse acompanhamento do código com o nome, porque se for só pelo nome, dá uma dificultada mesmo, né? Isso é fato, tá? Mais alguma coisa, gente, aqui da correção que vocês queriam comentar? Pode falar. Professor, não tem um macete para achar esses nomes, não? Porque, nossa senhora, é muito difícil. Sim, tem sim, tá? Para fins de orçamento, a gente vai usar até esse códigozinho que está aqui, tá vendo? Onde acaba antes de começar os zeros. Então, assim, sempre que tiver material de consumo envolvido na jogada, vai ser 33,90,30. O que é material de consumo? Tudo que eu preciso para manter o negócio funcionando. Os exemplos que nós trouxemos aqui, ó, os toner para impressora, que mais a gente usou material de consumo? Os jalecos para os professores, as peças para manutenção dos veículos. Então, tudo que é material de consumo vai ser 33,90,30. Uma vez que ele é executado pela própria entidade, né? Porque daí a modalidade de aplicação é direta, por isso é 90. 33,90,30. Tudo que for serviço de pessoa jurídica, contratações de empresa para prestar serviço, a gente vai usar o 33,90,39. Tudo que for de pessoa física, 33,90,36. Tudo que for relacionado a pessoal, a gasto com servidor, com funcionário e tal, 31,90. Porque daí muda aqui que a aplicação, o código da natureza, o grupo da despesa já não é mais despesa corrente, é despesa com pessoal. Então, esses são os principais, assim. E aí, é claro, quando falar de obra, é 44,90,51. E quando falar de aquisição de bens permanentes, equipamentos diversos, móveis, tal, 44,90,52. Então, basicamente, é isso que a gente usa. Oi. A Michelle perguntou se no caso da contingência não poderia ser 90,00,00,00. É que esse 90 que ela está se referindo, eu vou fazer com vocês aqui, ó. Ó, estão vendo comigo aqui? Ela deve ter pego essa conta. O 9 com um monte de zero. Tá vendo? Tá vendo aí, Michele? 90 com um monte de zero. Só que acompanhe aqui comigo, ó, que essa conta, ela é sintética. Então não recebe lançamento. Não tem como lançar nessa conta. Que ela é só a conta cabeça, digamos assim, para mostrar o desdobramento. Qual é a conta que recebe o lançamento? A conta analítica. Então por isso que eu tenho que usar essa conta aqui. 99, 99, 99. Então esse SA é para mostrar se a conta é sintética ou se ela é analítica.
Ela Deixa eu... entendeu. Entendeu? Então, beleza. E aí, gente, o plano, embora eu sei que é uma loucura e é pra gente também, tem que tentar acompanhar realmente onde muda a codificação, sabe? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de pessoa física que eu não coloquei aqui no exercício para vocês. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu fazer um negócio antes. Tá vendo que aqui, ó, 33, 90, 30, 00, é material de consumo. Então, para nível de orçamento, a gente prevê até esse elemento 30 é o suficiente, material de consumo. Tudo que é material de consumo eu vou prever dentro do orçamento. Na hora de executar, eu vou ter que fazer no nível do desdobramento. Por quê? Porque dentro de material de consumo tem combustível, e aí tem etanol, gasolina, diesel e tal. Tem lubrificante, tem gás, tem alimento para animal, tem gêneros alimentícios para copa e cozinha, tem material farmacológico, tem material de expediente, tem material de processamento de dados, ou seja, tudo isso é material de consumo, certo? Então tem esses desdobramentos dentro do elemento 30 que é para material de consumo. E a gente vai correndo aqui no plano, vai correndo, tal. Aí vocês vão perceber que num dado momento ele muda. Ó, já o último 30 foi aqui, ó. Outro material de consumo, ou seja, nada do que eu estou comprando se classifica dentro daquilo que o plano traz. Eu vou lançar como outro material de consumo. Aí mudou para 31. Estão vendo que mudou para 31 aqui? Dá um sim ou não para mim, só para ver se vocês estão me acompanhando. Sim. Sim. Mudou para 31. Por quê? O 31 já não é mais material de consumo. Agora passa a ser premiação cultural, artística, científica, desportiva e outras. Então, eu vou comprar uma medalha, por exemplo, para premiar um atleta, eu vou usar esse 31 e não o 30. E aí vai ter lá os desdobramentos. E aí muda de novo. 31 acaba aqui, começa o 32. Que era lá o que estava no exercício pedindo, inclusive. Material para bem ou distribuição gratuita. Material, bem ou serviço de distribuição gratuita. Então, usar o plano, se atentar para a codificação, ajuda muito na hora de fazer a classificação correta. Certo? Mais alguma observação aqui, gente? Mais alguma coisa com relação à correção que vocês queriam comentar que classificaram diferente, que eu sabia por que não é isso que se classificou, enfim, como a Thaís mencionou? Eu acho que a maioria foi a mesma situação, professor. De pensar que era uma coisa, daí era outra, pelo nome ser parecido. Mas vocês entenderam o porquê que mesmo tendo vários nomes parecidos ou exatamente iguais, a codificação muda. Sim. E aí é importante, além disso daqui, que a gente vem fazendo, com os planos de conta que a gente vem trabalhando e tal, também acessar, eventualmente, o manual de contabilidade, que é aquele da STM que eu já disponibilizei para vocês também. Porque aí lá você vai ter informação, digamos assim, ainda mais completa em relação a isso. Tá? Então, aqui, só para a gente finalizar, a gente tem de despesa de capital, que são os 44, né? Só duas. Então, a gente vai ter aí 7 milhões de despesa de capital. E o restante é despesa corrente, né? Pensando na classificação por categoria econômica. Ok? Uma outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui antes de que vai encerrar a aula daqui a pouquinho, por conta desses 40 minutos aqui, daí eu vou voltar de novo com vocês nessa mesma sala, tá? Mas só para explicar, para tranquilizar vocês também, para a prova, eu vou pedir provavelmente alguma classificação desse tipo, tá? Assim, para classificar algumas receitas e algumas despesas. Só que aí, para isso, eu vou disponibilizar um modelinho de plano de contas para vocês e um plano de contas resumido, digamos assim. Só com aquilo que vocês precisarão, efetivamente. Quer dizer, não só com aquilo, né? Porque também eu vou dar a resposta pronta. Com alguma coisinha para dar uma emoção, né? No meio ali, mais um plano mais enxuto. Só uma folhinha, já tenho ele recortado, só com algumas informações, com algumas contas
digamos assim, mais comuns para vocês poderem classificar. É claro que para atividade, como a gente tem tempo e a gente pode pesquisar e pode fazer e tal, a gente está trabalhando com a ferramenta completa, né? Mas para a prova não precisa ficar preocupado que eu não vou disponibilizar o plano, não vou pedir, né? Embora se quiser usar esse que vocês já têm em mão, beleza. Mas eu vou disponibilizar um que é um resumão, assim, só com as contas principais para a realização da prova. Certo? Certo. Professor, Oi. só não é colocar aqueles nomes que não tem, às vezes, quase nada a ver com o que é super diferente do que está na prova com o que está no plano, sabe? Não, vai ser o padrão da atividade. Tem alguma coisa que vocês não conseguiram identificar de jeito nenhum, tá muito difícil, muito diferente, que daí eu posso rever. Tinha um ou outro, mas tem que ver aqui com calma. Não Porque tem tinha uns problema. que era bem complicado, sabe? Assim, que não tinha nada a ver uma coisa, tanto de olhar assim, identificar. Sim. Não tem problema. Pode, se quiser depois dar uma revisada, uma selecionada e me mandar. Ó, professor, essa conta aqui foi a mais difícil de encontrar. Eu posso dar uma revisada nela também, não tem problema. Mas Beleza, obrigada. imagina, a princípio são coisas do dia a dia mesmo. Nada de muito extravagante, não. Tanto na receita quanto na despesa. Bem, gente, tá faltando um minutinho aqui para cair a minha conexão. Eu vou encerrar a gravação dessa primeira parte da aula. E aí vocês entram na sequência nesse mesmo link que eu vou apresentar o orçamento completo e passar para a atividade do dia de hoje, ok? Beleza. Ok. Ok.